Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o assunto é o sistema mais parasitário já criado pelo homem. Aquele sistema que, quando entra, nunca mais sai. Ninguém ousa se opor na prática. Alguns podem fazer da boca para fora, mas não na prática. Estamos falando do estado de bem-estar social, ou welfare state. O welfare state nada mais é que um sistema em que o governo, digamos assim, faz promessas. Ele fornece benefícios sociais, como educação, saúde, aposentadoria, seguros, subsídios e outras coisas mais, para garantir a igualdade e, entre aspas, justiça social, para garantir proteção e segurança para com a população. E esse é o mais eficiente sistema do mundo para escravizar a sua população. Nem os comunistas foram tão eficientes assim, nem os liberais, ninguém. Apesar do welfare state ser de alguma maneira liberal e socialista também. Então, vamos contextualizar. O welfare state surgiu com o Otto von Bismarck durante o século XIX. Bismarck, ele era um maçom, um irreligioso, um revolucionário, que muitos o atribuem à direita ou antissocialista, mas na verdade ele era socialista até o osso. O fato é que, segundo dizem, para prevenir o avanço das ideias socialistas, o que o Bismarck fez na Alemanha, implementou o mais eficiente de todas as formas de socialismo, que é o que está vigente até hoje em quase todos os países do mundo, que é o estado de bem-estar social. Os principais elementos que há no estado de bem-estar social é, primeiramente, a previdência social e os seus seguros, sejam ele para doenças, sejam ele para acidentes, digamos assim, um plano público de saúde para garantir essas coisas. No entanto, o que aconteceu? O Estado se agigantou de tal maneira, gerando gastos tão exorbitantes e alimentou tanto a preferência temporal das pessoas, que qualquer político que prometa acabar com tudo isso estará cometendo um suicídio político. Tá? O welfare state começou na Alemanha de Bismarck, só que foi após a Segunda Guerra Mundial em que ele realmente se tornou hegemônico. Pouco antes já havia sido introduzido nos Estados Unidos com o Roosevelt e o seu New Deal. Depois foi para o Reino Unido e para os outros países, inclusive para o Brasil. O Brasil, inclusive, foi antes dos Estados Unidos. Começou com Getúlio Vargas, aquele bandido, aquele cretino, aquele servo do inferno que governou o Brasil nesse contexto aí, tá? E foi em 1931 quando ele implementou a Previdência Social, e hoje estamos como estamos. Pois bem, qual é então
A premissa do Estado de bem social é o Estado ser o grande protetor, é o Estado paternalista, que dará a toda a população a segurança econômica, a igualdade social e garantir um constante combate à pobreza. Essa é a premissa que dizem, que sabemos não é muito bem verdade, tá? Como isso se provará. Então, quais são os grandes perigos do chamado estado de bem-estar social? É o que vamos explorar agora. Inclusive, gostaria antes de fazer um pequeno comentário, né? Sim, a imagem desse vídeo foi feita com IA, tá? Porque eu não encontrei nada melhor para ilustrar o estado de bem social. O que nós vemos na imagem, cadeias, tá? E um punhado de dinheiro sendo queimado. As cadeias para simbolizar a escravidão gerada pelo estado de bem social, porque é isso que o estado de bem social faz, escraviza todo mundo sem distinção, tá? Com exceção, claro, dos políticos e dos megacapitalistas que se beneficiam desse sistema. E temos também o dinheiro pegando fogo, porque o estado de bem social ele destrói o valor monetário, ele destrói a moeda de qualquer país, tá? E é um sumidouro de recursos. Então, esta é a simbologia por trás da imagem ao fundo. E não estou exagerando. Justamente porque o estado de bem social tem por seu principal efeito, como eu disse, a dependência causada artificialmente do Estado. As pessoas elas acabam ficando escravizadas pelos seus ditos benefícios. Isso se mostra, tá, aqui no Brasil, quando se vê que a grande parte da população do Nordeste é dependente do Bolsa Família. A maioria, a esmagadora maioria, é beneficiária desse sistema. E justamente por quê? Para fins eleitoreiros, evidentemente. Tanto é que, para o Bolsonaro ser eleito em 2018, uma de suas promessas de campanha foi justamente não acabar com o Bolsa Família. Justamente porque ele sabe que vai depender de boa parte dos votos do Nordeste. E então, sem conseguir abocanhar pelo menos uma parte do eleitorado nordestino, ele não seria eleito. Então, é razoável que o dito Partido dos Trabalhadores crie um curral eleitoral por ali. E eles conseguiram com muito sucesso. Diga-se de passagem. E isso faz com que o Estado de bem social neutralize qualquer tipo de oposição. Todos são pró-Estado de bem-estar social. Sejam ele de esquerda, sejam ele de direita. O Estado de bem social mostra que no final todos os lados são socialistas. Todos. Sem nenhuma exceção. Ninguém ousa tocar nos benefícios do Estado de bem social. Nem mesmo Javier Milei, com sua retórica radical, né? De cortar isso, de cortar aquilo, privatizar aquilo outro, nem
ele teve coragem de sequer arranhar. Nem mesmo ele. O Bolsonaro não fez isso no Brasil em 2018, não prometeu isso. Não apenas isso, como ele expandiu a coisa, porque ele criou o auxílio emergencial, entre outras coisas, tá? O fato é que ninguém tem coragem de fazer isso. Trump não fará isso nos Estados Unidos. Margaret Thatcher no seu governo não fez isso. Ronald Reagan não fez isso. Ninguém fez isso. E qual a consequência de todos esses benefícios do welfare state? Manter esse monstrengo custa muito caro. Muito caro mesmo. Basta ver no Brasil, são mais de 54 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família. Entre aposentados e pensionistas, são mais 39 milhões de pessoas. Aqui já passou de mais de 90 milhões. Coloca aí políticos e funcionários públicos, tá? E veremos que temos mais de 100 milhões de pessoas dependentes do custo do Estado, tá? Sendo que, se somar os trabalhadores privados e investidores, empreendedores, teremos apenas 47 milhões de pessoas, numa população de 200 milhões. Fica a pergunta: como se sustenta uma máquina dessas? Como é que a conta bate? Simplesmente não bate. E fora que esse ano o governo terá uma arrecadação de 4 trilhões e 600 bilhões de dólares. De reais, perdão. 4 trilhões e 600 bilhões de reais. É um custo enorme, né? Ainda mais considerando que apenas 47 milhões de pessoas no Brasil realmente pagam impostos. Aqui eu não vou contar, tá, aqueles que já recebem o dinheiro do Estado. Quem já recebe o salário do Estado não pode ser incluso entre os contribuintes pagadores de impostos. Porque o que eles fazem é participar de um programa retroalimentativo. Tá? Eu não tô querendo xingar ninguém aqui não, tá? Estou apenas falando uma verdade. Não tô querendo pôr culpa também. Mas o fato é que não tem como ser considerado pagador de impostos alguém que já recebe dinheiro dos impostos. Senão, imagine só, você estará apenas devolvendo o que já recebeu. Pois bem, isso gera uma tributação excessiva, desumana, diga-se de passagem, que vai frear o crescimento econômico, vai acabar com o incentivo de investir ou até mesmo de trabalhar, tá? E vai aumentar em muito a dívida pública, que, claro, vai depender de mais arrecadação, vai depender também de impostos inflacionários, tá? Ou seja, o governo emitir mais moeda para pagar a dívida que ele mesmo criou, ou recorrer a empréstimos, alimentando mais ainda a dívida. E tudo isso para sustentar o quê? Por exemplo, tá, o parasitismo cultural. Porque tem muita gente que se ilude, tá, achando que pode ser sustentado indefinidamente pelo Estado. É como Bastiat disse, né? Eu não lembro em qual escrito, mas ele diz lá que o Estado é a grande ficção em que todos querem viver à custa de todos. Ou que onde as pessoas acham que pode viver à custa do Estado, mas esquece que o Estado vive à custa de todos. Mas o grande golpe
tá? O golpe de mestre do Estado, ou ainda, de alguma maneira, o golpe de mestre Satanás, usando a linguagem do Lefebvre para sempre o Vaticano II. O golpe de mestre deles é a questão da previdência social. Esse sim, tá? É um esquema criminoso, é um esquema parasitário, é um esquema piramidal, literalmente uma pirâmide, é uma fraude, tá? Instituída pelo Estado de Bem Social, que aqui no Brasil foi instituído, tá? Por volta do governo Vargas, em 1931. Mas isso começou com Bismarck. E eu já expliquei como é, tá? Mas não custa relembrar. E aqui com mais detalhes. As pessoas, elas se iludem ao crer que quando contribui para a Previdência Social, o seu dinheiro estaria de alguma maneira sendo entesourado para retirar depois, tá? Ou seja, seria como você depositar um dinheiro no banco para sacar mais tarde. Com a diferença que, com relação à Previdência Social, você não exatamente sacará, você vai receber uma aposentadoria de acordo com aquilo que contribuiu. Parece simples, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Quem acha que está entesourando o seu dinheiro para receber a sua aposentadoria mais tarde, se você acha que quando você envelhecer estará recebendo o dinheiro que você pagou, sinto muito. Você está sendo ingênuo, tá? E para aqueles que defendem efusivamente a Previdência, eu digo palavras mais duras. Você está sendo feito de otário, tá? O fato é esse. Quem acha que vai receber o seu dinheiro, realmente defende isso com unhas e dentes, está sendo feito de otário. Se você agora que está ouvindo esse vídeo tem por volta de 20, 25 anos, eu já antecipo. Você não vai receber sua aposentadoria. Se você tem entre 25 até pouco mais de 30 anos, perto dos 40, eu digo o seguinte, você muito provavelmente vai trabalhar indefinidamente por mais tempo do que a geração atual ou está trabalhando, tá? Você vai se aposentar numa idade muito mais avançada do que a geração atual. Porque o sistema previdenciário, ele não é sustentável a longo prazo. Isso se deve ao seguinte: os primeiros aposentados, eles já receberam sua aposentadoria sem contribuir com nada, tá? Isto é, todas as gerações de aposentados receberam sua aposentadoria porque na mesma geração tinha os contribuintes pagando diretamente a aposentadoria deles, tá? No começo sobrava alguma grana, claro, né? Porque antigamente tinha muito mais contribuintes do que aposentados, beneficiários. No entanto, acontece um fenômeno chamado crise demográfica, tá? E não apenas isso. O sistema previdenciário só pode se manter se mais pessoas entrarem nesse mesmo sistema para contribuir. É um esquema de pirâmide claríssimo. Claríssimo, tá? Não é algo que depende apenas da questão demográfica, depende também de quantas pessoas estão dispostas a contribuir com o sistema maldito, diabólico, esse sistema de roubo chamados
previdência social. E qual é a consequência disso? Primeiro, vamos ver as consequências de curto prazo. A esmagadora maioria da população de qualquer país tem uma preferência temporal mais alta do que uma minoria dessa mesma população. Ora, se você prometer tal tipo de benefício, isso significa que haverá menos pessoas dispostas a investir, a empreender em algo. Ela vai simplesmente se contentar em realizar trabalhos manuais ou subordinados ao seu empregador. Afinal, né? Se eu vou receber minha aposentadoria no futuro mesmo, depois de tantos anos contribuindo, por que eu vou ficar me preocupando em empreender? Isso parece claro. Segundo ponto, isso distorce a noção de responsabilidade. Por quê? Porque antigamente os idosos dependiam muito das suas próprias ações, eles dependiam de quão eles vão guardar do seu dinheiro. Também tem a questão da responsabilidade familiar, tá? Ou seja, antigamente os cuidados que os idosos recebiam dependiam muito da responsabilidade individual das pessoas. Tudo bem? Porque é por isso que as pessoas tinham, de alguma maneira, guardar o tanto que podiam a longo prazo para assim, então, viver do que ele guardou. Quando a Previdência Social foi instituída, isso sim inverteu. Porque aquilo que era de responsabilidade individual passou a ser de responsabilidade coletiva. E aquele idoso que então ele tinha que guardar o seu dinheiro ao longo da geração, ao longo do tempo, tá? Não precisa mais fazer isso. Por quê? Porque justamente aquela pessoa que tem menos dinheiro guardado, que é o jovem, é ele que vai ser obrigado a sustentar os idosos. Logo, a caridade cristã, por exemplo, ela foi substituída pelo Estado por um sistema burocrático totalmente pessoal e coletivista. Tá? E claro que isso promove também o pensamento materialista, já que não haverá mais grandes aspirações. A pessoa, o beneficiário, ela somente espera receber os benefícios do Estado. E claro que o welfare state tem a grande capacidade de transformar vícios em virtudes e virtudes em vícios. Aquilo que era conveniente se tornou inconveniente, e o que era inconveniente se tornou conveniente. É exatamente isso que eles fazem. O que era bom se torna mal e o que era mal se torna bom. Por que essas coisas acontecem no welfare state? Bem, a conclusão que se chega após o esforço sobre a Previdência Social é que os cuidados que antes pertenciam à família, agora pertencem ao Estado. Cuidar dos idosos não é mais finalidade da família, não é mais uma função da família. Quem tem que prover isso é o Estado. Assim também como a educação dos filhos. A educação dos filhos é algo exclusivo do Estado hoje em dia. Se você se recusar a colocar os seus filhos numa escola pública ou numa escola privada, entre aspas, que seja homologada pelo MEC, você pode perder a guarda deles ou receber uma multa pesada. Isso mostra que o Estado bem social, ele toma a propriedade dos filhos que antes deveriam pertencer aos pais. Assim também com relação ao cuidado dos idosos.
E, como dito também, agora há pouco, a caridade cristã ela é substituída por um sistema burocrático, financiado por roubo. Tudo isso lembra muito o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. O que acontece nesse livro? Que muitos pensam que é uma contrafração do 1984 do George Orwell. Não necessariamente. Ambas histórias se complementam, tá? Hoje vemos uma combinação dos dois. Em Admirável Mundo Novo, o que nós vemos é uma sociedade controlada pelo prazer, pela satisfação material, por uma sociedade que visa a ausência de sofrimento. O que o Estado de Bem-Estar Social faz é justamente promover essas coisas. E é o que ele promete. Tá? À custa do quê? À custa de muitos impostos e muito trabalho e muita corrupção. Tanto isso é verdade que os escravos, tá, do Estado de Bem Social nem se sentem escravos mais. Pelo contrário, alguns parecem até se satisfazer pagando impostos, esperando que no futuro recebam diversos benefícios que o Estado de Bem Social promete. Mas sabemos que isso não vai acontecer em um futuro próximo. Pode estar acontecendo nas gerações atuais, e é por isso que a coisa dá tão certo. Mas isso tem um custo e uma hora a conta vai chegar. O que nós vemos por hora é uma sociedade apática, tá? De mulheres promíscuas e muitos homens afeminados, tá? Esperando os benefícios do Estado. O Estado de Bem-Estar Social, o Estado de Bem-Estar Social é uma fábrica de vagabundos e parasitas. Porque é exatamente isso que ele faz. Escravizando, tá, aqueles que realmente produzem, aqueles que realmente trabalham, aqueles que realmente produzem riqueza. E quando a conta chega, o que eles fazem é perseguir ainda mais aqueles que trabalham. Tá? Lembra da história do Pix? O Estado de Bem-Estar Social, promovido pelo PT, já está sobrecarregado. E eles precisam arrecadar mais dinheiro. Começa assim, monitorando as transações via Pix das pessoas. Eles dizem que voltaram atrás, mas não voltaram atrás não, tá? Isso vai acontecer cedo ou tarde, tá? E não acreditem naquele Nicolas Ferreira, pelo amor de Deus. Tá? Ele só presta desserviço. Na prática, ele pode ter feito uma ou outra pessoa acordar? Pode ter feito. Mas, num geral, ele, como todo político de direita, socialista, que defende o estado de bem-estar social, tá? Faz. Inclusive, eu até vi um vídeo dele dizendo que o povo acordou. O povo acordou. Aí você vai ver o vídeo, aparece justamente o povo reclamando do Lula. Por quê? Por causa do estado de bem-estar social, que suga as pessoas, que escraviza as pessoas, que rouba dinheiro das pessoas. Não. Eles estão reclamando dos cortes de benefícios feitos pelo Lula. Ou seja, as pessoas estão reclamando do Lula não porque é um governo muito esquerdista, mas porque querem um governo mais esquerdista. E o Nicolas Ferreira não enxerga isso. Ele não enxerga que essas pessoas são escravas que não se sentem escravas.
tá? Como acontece no romance de Huxley. E, pelo amor de Deus, meus amigos, não defendam a previdência privada mais, tá? Apenas para retomar o que havia exposto antes. Eu vejo muita gente dizendo que se não dá para contribuir com a previdência social porque ela vai colapsar, né, então vamos apostar na previdência privada. Não. Pelo amor de Deus. Tá? Rejeita a previdência privada. Tá? Percebam que nós estamos numa crise demográfica. Cedo ou tarde, ninguém vai ser mais otário o suficiente para oferecer um serviço de previdência privada, tá? Eles não... vai chegar uma hora que não vai ter isso, então não apostem nisso, pelo amor de Deus. Previdência privada, a meu ver, nas atuais circunstâncias, é uma roubada, tá? Uma hora a previdência privada também vai colapsar. Então, a solução é simplesmente guardar o que conseguir, tá? Seja você mesmo sua previdência. A única previdência privada possível é você mesmo ser a sua previdência, tá? E mantenha-se sempre unido às suas famílias. A família também tem essa função de amparo quando alguém precisar de ajuda. Coisa que não existe mais por causa da disseminação do conceito de família nuclear, né? Por favor, tá? Nós temos que estar unido às nossas famílias, tá? E lembrar que a única previdência possível, tá, é de você mesmo. Essa é a única previdência privada que existe, na verdade, convenhamos. Pois bem, e é uma tendência também do Estado de Bem Social o monopólio. O monopólio da educação, o monopólio do sistema de saúde, o monopólio da moeda, o monopólio até mesmo das boas ações que antes deveriam ser das nossas famílias, tá? Principalmente quando se trata aqui, nesse caso, da educação, tá? A educação pública, ela é sempre um meio de propaganda esquerdista, uma propaganda estatista. E o Estado de Bem-Estar Social, ela sempre vai querer fazer a propaganda, tá, de que são eles quem promovem a boa educação, porque ela vai ser gratuita, porque ela vai ser de qualidade, tá? Assim também com relação ao sistema de saúde, o que conta é somente o deles, tá? E claro que vão promover a falsa ideia de que, por exemplo, o SUS do Brasil ou o NHS do Reino Unido são bons ou coisa assim. Não são bons. Eu mesmo tive a experiência de ir a 4 clínicas do SUS e o que eu vi ali é uma visão do inferno, tá? Então não me venham dizer que esse sistema de açougueiros chamado SUS é bom ou que seja um exemplo para o mundo. Não é. Mas, dito tudo isso, fica a pergunta: como é que o estado de bem social se mantém? Eu vou dar 3 explicações, tá? A primeira delas é a alta preferência da população.
O povo, ele não pensa com o cérebro, ele pensa com o estômago, tá? Isso devemos ter em mente. O povo, ele não está interessado nas políticas de longo prazo. Ele não quer saber se tal política vai dar certo daqui não sei quantos anos, ou coisa assim. O dar certo para o povo, tá? É receber benefícios imediatos, tá? Devido à alta preferência temporal média dessas pessoas. O que é preferência temporal? Isso eu já disse no meu vídeo sobre a escola austríaca, tá? É a preferência por benefícios imediatos em detrimento com os futuros. Eles querem os bens agora e não no futuro. Eu sei que os bens imediatos são realmente preferíveis. Isso é fato, tá? Todo mundo quer, de igual maneira, bens imediatos. Tanto é que todo mundo tem alguma preferência temporal, mas que pode ser baixa ou alta. A preferência temporal da população é geralmente alta. É por isso que não me surpreende o Lula ter sido eleito pela terceira vez, tá? E eu não sou adepto da narrativa de que houve fraude nas eleições, não sei o quê. Pra mim, tá, isso é indiferente, tá? Totalmente indiferente, e eu acho que é muito possível, sim, a população eleger o Lula de novo. Por quê? Porque a massa não pensa muito, tá? Ou simplesmente não pensa. Eles só querem saber do político que lhe der mais benefícios à custa dos outros, tá? Esse daqui tende a mais a favorecer o meu Bolsa Família, vou votar nele. Ponto final. É assim que funciona, tá? Todo mundo quer coisa de graça no estado de bem-estar social. Todo mundo, tá? Eles querem receber benefícios, eles não querem pagar por atendimento médicos, eles não querem pagar para colocar seus filhos nas escolas, tá? Em alguns casos, nem sequer a luz, a água e o gás, outras coisas, tá? Inclusive, eu já vi católico defendendo o populismo de Bukele, porque por um mês ele deixou a água e luz de graça, tá, para 95% da população. Mas só foi por um mês. E garanto que a longo prazo isso não dá certo, porque os recursos são escassos. E gente com preferência temporal alta ignora este fato tão evidente, tá? Isso é fato. E claro, né, a própria política econômica do Estado de Bem Social é uma negação da escassez. Temos ainda a questão da resistência política, tá? Por quê? Quando você corta benefícios, você está tomando uma ação intrinsecamente impopular. Imagine um político realmente libertário, não estou falando do Milei, tá? Vamos supor que haja um político realmente libertário. Eu sei que é uma contradição de termos, mas vamos supor que isso seja possível, tá? E vamos supor que ele realmente prometa cortar os benefícios, subsídios, privatizar certos setores, tá? Como todo o sistema de saúde, a educação, etc. Você acha que ele vai se eleger? Evidentemente que não, tá? O Milei foi eleito por ele ser supostamente libertário? Evidentemente que não. O Milei foi eleito justamente porque o povo queria algo diferente. Ele não estava interessado nos cortes de gasto do Milei, ele não estava interessado sobre privatizações, livre mercado, essas coisas. Os argentinos elegeram Milei simplesmente porque queriam algo diferente. Eles perceberam que o peronismo não está dando certo, tá? Veja bem, um povo que, em tese, é muito mais civilizado que o brasileiro, elegeu peronistas por décadas, tá? Teve uma variação, uma aqui, mas foi assim.
E só aprenderam isso depois que a economia argentina ficou destruída. E agora elegeram Milei. Mas por que elegeram Milei? Por causa da economia destruída? Porque eles entenderam que o plano de Milei realmente vai consertar? Não. Mas eles simplesmente queriam algo diferente. E o próprio Milei, tá, não tomou todas as decisões que muitos esperavam que ele poderia tomar. Ele não fechou o Banco Central, tá? Ele ainda quer produzir um certo equilíbrio fiscal, ele não cortou os impostos como deveria. Milei, ao invés de tudo isso, ele ampliou os programas sociais. Ele não cortou. Assim também, ele continua mantendo a sua política, que é quase um keynesianismo mitigado, mas não 100% austríaco. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nem mesmo Milei tem a coragem de intervir. Nem mesmo ele tem coragem de cortar o estado de bem-estar social. E olha que ele, de todo o chefe de estado, é o que tem a retórica mais radical. Tá? A conclusão de tudo isso é que o estado de bem-estar social é uma ferramenta para garantir eleições, tá? Votos. Sejam os políticos de direita, sejam eles de esquerda. Ou seja, todos nós continuaremos no barco. E tudo que nós fazemos é trocar o capitão. Assim, todo mundo acaba se tornando um defensor do estado de bem-estar social, de alguma maneira, tá? Pelo menos no meio político. Mesmo o Javier Milei. E não há muito o que fazer para resistir a esse monstrengo. Não, ou não há quase nada o que fazer. O que nós podemos fazer é insistir no Bitcoin, como eu sempre faço, promover o homeschooling, e, claro, né, no âmbito educacional, defender sempre a doutrina da realeza de Cristo. No welfare state, no estado de bem social, o próprio Estado é Deus. É Ele quem provê todos os bens que necessitamos. Nós precisamos eliminar isso das mentes das pessoas. Inclusive, vejo muitos ateus que defendem esse modelo de Estado. Se parar a pensar, para eles o Estado é Deus. Então, eles não são totalmente ateus. A nossa resistência vai se resumir nisso. A simplesmente guardar Bitcoin e sermos católicos. Porque quem é católico rejeita absolutamente esse modelo de Estado que escraviza as pessoas. E sendo católico, a gente vai promover todo o resto. O valor da família, o valor da vida, o combate ao pensamento materialista, ateísta. E é basicamente isso. Então, o estado de bem social nada mais é que o maior triunfo do Satanás nos últimos 2 séculos, depois do Vaticano II. E eu diria que é a maior desgraça que já aconteceu na humanidade desde o pecado original. Porque é basicamente isso que ele se tornou. Eu gravo esse vídeo, inclusive, para complementar o que eu já disse no meu vídeo, O Católico e o Leviatã.
o maior trunfo do Leviatã é justamente a fundação desse estado. Então, eu encerro por aqui. Considerem ajudar o canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.